número 100, Heliópolis, Garanhuns, na Clinical Center. Ligue para o 3761-1707 ou 99602-0017. CEMEP, Centro Médico Popular do Agreste Meridional. Mais de 30 especialidades e serviços médicos para você. Avenida Doutor Ildefonso Lopes, 228 Heliópolis. Fone 99912-1222. O consultório do Rádio Livre com Samara Pontes. Agora 2h06, 2h07, na verdade, aqui na programação da sua Rádio Jornal. Hoje, né, você agora já nos acompanha, além do rádio AM 1210, também pelo Facebook Rádio Jornal Garanhuns, a nossa live, também está nos ouvindo agora, você está nos ouvindo através do site radiojornalgaranhuns.com.br. E aqui, como você sabe, né, todos os dias trazendo diversos temas na nossa programação. E eu quis separar esse momento também no nosso programa para falar um pouquinho de educação. Já trouxe alguns profissionais aqui, principalmente para dar as orientações, né, em relação a como aproveitar melhor o tempo, especialmente para as crianças agora, com as aulas online, a aula remota, enfim. Mas hoje eu vou conversar com o professor Pedro Henrique Teixeira, já esteve com a gente aqui, né, na nossa rádio, conversando com a gente pessoalmente. E ele vai falar um pouquinho sobre essa relação, o que está acontecendo, né, hoje em dia, com a educação em tempos de pandemia, o que a gente pode esperar também desse cenário no futuro, será que tanta coisa vai mudar? Então, eu quero aqui conversar com o professor Pedro Henrique. Seja muito bem-vindo, meu querido, boa tarde. Boa tarde, Samara, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. Agradeço a oportunidade, né? A educação, penso eu, é o tema central, né, do Brasil nos dias de hoje. E quando eu digo nos dias de hoje, eu falo de alguns anos, né, para cá, em função da importância que ela tem, né, de uma importância de formação, né, de seres humanos e de uma importância política também, né? Então, são vários elementos envolvidos e nós, pesquisadores em educação, a gente está se vendo assim meio que na correria para tentar compreender e fazer as relações necessárias dos processos educativos, das políticas educativas em tempos de pandemia. Muita coisa mudou agora, né? A gente, assim, de certa forma, foi algo que ninguém esperava, mesmo a gente vendo, né, tudo que estava acontecendo no mundo. O impacto foi muito maior do que a gente estava esperando. E aí a educação, ela está sendo bem atingida, né? Eu acho que isso é algo que, principalmente a educação pública, né, professor? Assim, o que é que você pode dizer a respeito disso? O que é que a gente pode esperar de um futuro próximo, talvez, né, nesse cenário educacional? Porque, assim, é complicado. A gente já tinha grandes problemas, né, na educação e agora, pelo jeito, a coisa pode piorar, né? Justamente. Samara, quando a gente faz uma análise, né, das políticas públicas, da história da educação no nosso país, que, assim, se a gente for colocar uma lupa histórica, talvez desde 1549, com o primeiro documento, né, instituído da educação, a Ratio Studiorum, até os dias de hoje, e eu aqui falando como um historiador da educação, eu diria a você, nunca, em toda a história desse país, nunca houve um momento de investimento e de se levar a educação realmente a sério. E aqui focando naquela área que eu pesquiso, na educação pública, né? Mas quando a gente vai analisar, né, as políticas educacionais, quando a gente vai fazer uma análise da educação, a gente sempre olha, né, aquilo que a gente chama de comunidade escolar. Uhum. Nesse momento, há grandes consequências, né, tanto para alunos, quanto para professores e pais, né? A comunidade escolar como um todo foi atingida de forma bem contundente pela pandemia, e aí as consequências estão sendo, a gente está analisando, né? Eu faço parte de um grupo da Universidade Federal de Pernambuco, o grupo gestor, e a gente tem se reunido semanalmente, trazendo estudos, trazendo análises da educação, porque a educação ela não é um fator descolado da sociedade, ela é um reflexo da sociedade, e ela acaba que refletindo certas situações, né? Eu penso que os professores, nesse momento,
eles têm sofrido bastante, nós professores temos sofrido bastante, né? A nossa profissão é uma profissão na qual, no nosso cotidiano, né, na nossa rotina de trabalho, nós estamos ali de frente com essas pessoas, colocando para elas os nossos desejos, né? A nossa profissão é uma profissão de presença, é uma profissão onde nós olhamos nos olhos dos alunos. Os alunos, muitas vezes, é bem interessante essa relação, porque quando a gente fala professor, né, a gente esquece que o professor, ele muitas vezes faz o papel de psicólogo, ele faz o papel de médico, né, ele desempenha no seu cotidiano escolar vários papéis, né, ali naquele momento. E ele está ali com todo o seu desejo, né? Toda a sua manifestação de desejo está ali naquele cuidar, né, dos seus alunos, naquele cuidar com aquilo que ele passa para os outros, né? E agora está havendo uma reformulação, né, do papel do educador, e isso a gente encara como uma certa crise. E tem, entre outros rebatimentos, a precarização do trabalho. E já é complicada, né? Já é uma situação que precisa ser avaliada aí. Eu sei que há muitas discussões precisam ser tomadas aí, as pessoas precisam se reunir. A sociedade agora é o momento também de defender mais ainda a figura do professor, né? Principalmente por melhores condições de trabalho. E você, Pedro, como professor de história, né? Então, assim, você já sempre, né, dentro do teu trabalho, traz os seus fatos históricos, contextualiza, e agora você está vivendo um também, como a gente está vivendo. E passando por isso, depois que passar por isso, né, quando ficar para a história, poxa vida, como vai ser também esse ensino, passar isso para os teus alunos? Eu imagino que você, além de professor, você estuda também. Da última vez, acho que você estava até no doutorado, né, quando você veio para cá. Tudo parou agora, né, Pedro? Eu faço doutorado, né, estou no meio do curso de doutorado. Eu sou formado em História. Eu tenho especialização em Programação do Ensino de História na UPE. Eu tenho mestrado em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco e agora estou na metade do doutorado em Educação na Universidade Federal de Pernambuco, estudando políticas públicas em educação. Né? E a gente tem também, como eu falei para você na minha outra fala, é difícil, Samara, você descolar, né? A escola é uma manifestação da sociedade, então não tem como você analisar a escola descolada dos outros fenômenos sociais, né, que ocorrem no nosso mundo. A gente está passando por um momento de crise e talvez o maior sentido da pandemia, né, a maior consequência da pandemia é que ela vai acelerar processos, né? Processos que estavam em andamento. A pandemia, ela tem essa capacidade. Isso eu já ouvi análises, inclusive, por exemplo, do mesmo jeito que acontece com instituições e com a sociedade, acontece, por exemplo, com as pessoas, né? Então, casais que estão tendo agora que conviver, né? Sim. Em casa, se a coisa estava ruim, os processos vão se acelerar. Se a coisa estava boa, os processos vão se acelerar. E não é diferente na educação. Nós estávamos passando por um momento de privatização, né, da educação pública, e isso vem desde o governo Fernando Henrique, passando muito fortemente pelo governo Lula, um processo de destruição, né, da educação pública, onde recursos que eram para ser investidos na educação pública estavam indo para programas como FIES, né, para financiar a educação privada. E isso é um processo perigoso, porque ele não tem contrapartidas. Não existiu um momento em que um governo chegasse assim e dissesse, não, nós vamos investir na educação pública, né? E agora a gente vê a aceleração, a pandemia traz a aceleração de determinados processos. O que eu penso, enquanto historiador, e saindo um pouco, né, da área da educação para pensar o mundo, é algo que a gente tem conversado no nosso grupo de pesquisa, né? Você pensar o mundo pós-pandemia, né, com otimismo, você pensar que depois da pandemia o mundo vai ser melhor,
eu penso que isso passa por uma ingenuidade absurda, né? Nossa. Uma falta de um olhar mais apurado para os processos. Porque, Samara, é difícil você dizer assim, quando é que o mundo vai voltar ao normal? Sem pensar o que é esse normal que estávamos vivendo antes, né? Isso. A gente estava vivendo um momento de total destruição de leis trabalhistas, total destruição de respeito com os trabalhadores, um mundo de uma concentração de riqueza absurda, né? Bilionários aí, nós temos pouquíssimas famílias hoje no Brasil concentrando mais da metade da riqueza desse país. Então, há de se perguntar o que é esse normal que as pessoas querem que volte, né? E pensar um normal, um mundo melhor pós-pandemia, com mais solidariedade, com mais respeito entre os seres humanos e com mais humanização, a gente tem chegado a conclusões, a partir de estudos, que ou é ingenuidade ou é cinismo. Um processo de negação também, né? O que eu percebo hoje em dia também, eu não sei se você concorda com isso, é esse processo de negação que as pessoas algumas pessoas, né, meio que não querem acreditar no que está acontecendo, que o efeito é esse mesmo, que está exagerado, que é isso, que é aquilo outro, mas a gente sabe também que até se a gente for falar nesses processos aí do luto, né, que também é, de certa forma, que as pessoas que a gente está vivendo hoje, diante desse cenário, né, de perspectivas e tudo mais, tem esse processo da negação. É tão duro, dói tanto imaginar que as coisas não vão ser mais como eram antes, se antes era bom, ou que a sua rotina, você saiu completamente da sua rotina, então é melhor negar, fingir que isso não está acontecendo, do que conseguir admitir isso. É por aí mesmo, né, Pedro? Eu tenho essa sensação dessa negação das pessoas. Eu acho que todo choque, né, todo trauma, ele traz, assim, eu vou dar um exemplo de indivíduos que, por exemplo, são diagnosticados com câncer, né? Sim. Há um tempo para que esse indivíduo comece a entender e a aceitar que ele está, né, com câncer. O nosso planeta está com câncer, mas esse câncer ele não é apenas, ele não é o Covid, né? Ele não é a pandemia. A pandemia é uma, como é que eu posso dizer? É um reflexo de um processo. Nosso planeta está sendo destruído, né? Literalmente, a natureza sendo destruída, né? As relações pessoais sendo destruídas, as pessoas, né, sendo mecanizadas, as pessoas sendo transformadas em mercadoria. Então, eu penso que é um processo complexo, né, e que a pandemia vem acelerar. No caso da educação, a gente vai ver a gente pode observar para vários elementos da educação hoje no Brasil, sobretudo a partir da situação de pandemia, e observar, né, se a gente estava num mundo de desigualdades, onde a educação ela já tinha um grande problema de acessibilidade. Então, você sabe que uma das grandes lutas dos educadores, né, das pessoas que trabalham verdadeiramente para a educação, é a questão da acessibilidade. E não só de pessoas, por exemplo, com deficiência, né, com qualquer tipo de deficiência, mas a acessibilidade de jovens que não têm, por exemplo, como ir para a escola. A acessibilidade de jovens que muitos vão para a escola para se alimentar. A escola não é só um local de educação. A escola acaba, numa situação precarizada, como é a Brasil, acaba se tornando um amparo, um elemento de amparo social, né? A gente tem que colocar na nossa cabeça de forma crítica, né? E quando eu digo aqui, de forma crítica, se baseando nos fatos históricos, né? Porque quando a gente afirma qualquer coisa sem fundamentar historicamente, o nosso discurso passa a ser um discurso acrítico. E o que acontece é que a escola no Brasil, ela faz mais do que o seu papel de difusão de conhecimento científico, né? A escola acaba sendo um local de amparo social, onde muitas crianças vão se alimentar, onde muitas crianças vão ter acesso a um psicólogo que nunca vão ter, né, por falta de condições, onde essas crianças encontram sociabilidade, Samara. Isso é muito importante, né? O convívio com os outros jovens, o convívio com a hierarquia escolar é importante também para moldar
né, esse indivíduo, para educar esse indivíduo. E a gente está tendo que ressignificar, né, esse desejo, tanto de aprender, quanto esse desejo de ensinar nesses tempos. Isso, tá realmente tudo muito diferente. E eu aproveito para te perguntar também, porque assim, eu já discuti várias vezes aqui, já que existe essa possibilidade, né, das aulas de forma online, trabalho remoto, né, os professores aí, principalmente isso no ensino privado. No público, a gente vê que as iniciativas começaram um pouco mais tarde, né? Então, a gente está vendo pontualmente em alguns locais do nosso país. Mas, para você, enquanto professor, você acha que esse tipo de ensino, já que é o único que é possível agora, mas ele é bom mesmo para a educação, assim, é algo que vai ser algo positivo, né? Enfim, depois que tudo isso passar, vai ter aprendizado verdadeiro. O que é que você acha, assim, tua opinião como um professor? Eu vou te pedir licença para opinar. Como professor e também dar a minha opinião como pesquisador em educação, né? Vai fazer quase 10 anos que eu pesquiso educação, e aqui agora vai falar o pesquisador, depois eu emito a opinião enquanto professor. Tá. O pesquisador diz o seguinte, né? A pandemia, ela, como eu estava falando para você, e vou insistir nessa tese, a pandemia ela acelera vários processos. Por exemplo, havia antes da pandemia, e você deve lembrar disso, um debate muito acalorado sobre a implantação no Brasil do processo de homeschooling. Né? Sim. Havia um chamamento, né, de uma determinada parcela da sociedade, querendo tirar os jovens e as crianças da escola, e claro, não todos, né, aqueles que tivessem condição, e educar esses jovens em casa, né, seguindo também modelos norte-americanos de educação. Bom, se você acompanhou alguns áudios de pais e mães na internet desesperados, né, com as suas crianças em casa, você começa a perceber o seguinte, não é tão fácil o papel de educador. Né? Educar um ser humano não requer apenas, e eu estou dizendo apenas porque não requer apenas o pai e a mãe em casa educando seu filho. Né? É necessário uma estrutura muito complexa, Samara, de aparatos educacionais para você formar um ser humano. Né? E isso requer a presença dos pais, a presença do corpo escolar e, sobretudo, a presença do professor. E quando eu digo presença, eu estou me referindo à presença física. Esse contato social da escola é extremamente importante na vida de um ser humano. Você imagine você criar um filho a vida inteira sendo educado em casa, por professores que vieram em casa. Esse jovem nunca passou por situações que exigem dele decisões. Esse jovem nunca passou por situações que exigem dele habilidade dialógica, né, que exige dele diálogo, negociação. Né? Esse jovem não criou uma rede de sociabilidade. Imagine que tipo de adulto seria um adulto que fosse criado sem o contato social de uma escola. Né? O homeschooling é um debate que ficou bem aparente agora com a pandemia. Mas também o grande debate, Samara, é o debate da EAD. Né? E aqui ainda falando o pesquisador. Né? Há um certo pragmatismo, né? um certo utilitarismo de tentar manter um processo normal no mundo que está anormal. Né? Então você imagine, e aqui eu vou pegar uma minoria que tem acesso à tecnologia, que tem acesso a computadores, a celulares para assistir aula nesse momento. Né? Eu vou pegar essa minoria de jovens e eu mantenho uma certa disposição de cobrar desse jovem, no momento em que o mundo está se reestruturando, no momento em que um jovem desse pode ter perdido parentes por conta da doença, e eu continuo cobrando nota, eu continuo cobrando currículo
desse jovem um currículo que muitas vezes está distante dessa realidade que ele está vivendo, né? É necessário que a escola e a família contextualize essa educação agora, mas está tudo tão mercantilizado, está tudo tão pragmático, que as pessoas simplesmente querem continuar fingindo que a gente não tem, no Brasil hoje, 25 mil mortes. Fingindo que só nos Estados Unidos hoje a gente atingiu 100 mil mortes. É a junção dos mortos de todas as guerras que os norte-americanos vivenciaram. Então, as pessoas acham que se o aluno está tirando 7 ou 10 ou 6, ele está vivenciando um processo educativo. Mas o que é que estamos ensinando a esses jovens em tempos de pandemia, né? Por que essa necessidade gritante de manter carga horária, de manter dias letivos, com o mundo desabando ao redor das pessoas? Então, é no mínimo estranho, né? É no mínimo estranho se a gente não entende que a educação, ela se mercantilizou de uma forma que ela não está procurando formar seres humanos. Ela está procurando formar máquinas de trabalho, máquinas para que as pessoas possam explorar a mão de obra de trabalho dessas máquinas. E isso é, de certa forma, assustador e triste. Muito triste. Teve alguns comentários aqui no nosso Facebook. A Silvana até colocou, né, que ela disse que as aulas já deveriam ter voltado, os nossos filhos estão sendo prejudicados, porque a aula online, enfim, não tem a ver, a questão do lugar de estudar na escola, enfim, mas agora não pode, né? A questão é essa, não dá para a gente voltar. Eu não sei, Pedro, acredito que seja uma das últimas coisas, talvez, a voltar, justamente por isso, pela aglomeração de pessoas, né? Uma sala de aula com muita gente não vai ser possível mais. Justamente. E eu queria só, assim, complementar, foi a Silvana que falou, não foi? Foi. E com todo respeito à opinião da Silvana, mas pense em uma questão. Silvana diz, nossos filhos estão sendo prejudicados. A grande questão é, quem não está sendo prejudicado nesse momento? Né? Não é só o filho da Silvana que está sendo prejudicado. Profissionais estão perdendo seus empregos. Famílias estão perdendo entes queridos. Né? Empresários estão fechando suas empresas. Então, veja bem, diante de uma tragédia, e o que me parece é que as pessoas não enxergam o tamanho da tragédia que nós estamos vivendo, né? Como cobrar que o seu filho tenha um bom rendimento escolar se o mundo, se não só os estudantes estão se prejudicando? Eu tenho vários colegas professores, e eu tenho me recuperado agora, do baque também, de você, imagine, Samara, eu convivo diariamente, né? Eu dou aula a uma média de 200 pessoas, diariamente. Nossa. Né? Imagine depois você ter que ficar isolado em casa. Isso traz, exige do professor um trabalho, né, de reordenação do pensamento para que você não entre numa depressão, para que você não perca, né, essa esperança que a gente tem, né, na educação. Porque o isolamento, e é como você falou, é muito bem colocado, a educação vai ser um dos últimos locais a voltar. Se você pegar uma sociedade, vamos pegar o exemplo de Garanhuns, né? E um dia normal de semana, as pessoas no comércio estão ali interagindo, mas elas mantêm distanciamento natural, né? Você não chega para comprar um sapato na sapataria e vai ficar bem próximo do vendedor. Uhum. Mas na escola é diferente, né? Então você imagina esse mesmo cotidiano nos colégios. É impossível você controlar um recreio onde os jovens não vão se abraçar, não vão brincar, né, não vão conversar juntos, sentados juntos. É impossível você aglomerar 60, 70 jovens, crianças, né, dentro de uma sala de aula, muitas vezes sem ar-condicionado, né, que o ar-condicionado é um vetor de transmissão, sem ventilação, né. Eu já dei aula aqui em escolas em Garanhuns, onde os alunos passavam mal à tarde por conta do calor, né? Ali eles estão respirando o ar, literalmente o ar que o outro está soltando, né? Literalmente o ar, o gás carbônico que o outro está respirando. Como é que a gente vai fazer para não prejudicar as crianças? Nossa. A única forma
e não sou eu que estou dizendo, nem você, né? São órgãos competentes para isso. A única maneira de se evitar o contágio e o genocídio, né, e a mortandade gigante de pessoas é o distanciamento social. A França tentou voltar às aulas está com 15 dias. Resultado foi um aumento brutal de transmissão de Covid entre jovens e entre crianças. E a gente sabe, né? Se uma criança, se um jovem desse tem uma comorbidade, se ele tem uma doença pré-existente, ele vai morrer. Então nós temos que cuidar das pessoas nesse momento. O momento é para isso, né? Isso que a gente tem que tentar colocar na cabeça de muita gente aqui. É difícil a gente compreender, a gente parar, poxa vida, né? Ninguém sabe quando é que vai voltar esse normal ou novo normal, que a gente não sabe o que pode acontecer. Mas a gente tem que compreender que não dá, gente. É vida, é saúde das pessoas em primeiro lugar, não tem condições. E você, Pedro, você atua agora, é no IFAL que você está agora, né? Como professor. Eu estou dando aula no Instituto Federal de Alagoas, né? Nós temos feito projetos, né? É impossível a gente manter a aula presencial, né? Então, a gente também tem refletido muito sobre os sentidos da educação à distância, né? E aí, para você ter uma ideia, Samara, e eu nem falei sobre a minha opinião de professor, né? Porque a gente vai... Agora tá, pronto. Quero ouvir sua opinião. E a gente... Não, mas continuando nessa provocação, né, que você faz, a EAD, ela está sendo agora, nesse momento de Covid, está sendo útil para aqueles que querem tirar os professores de sala de aula, porque, veja bem, você manter um professor em casa dando aula via computador, esse professor é um profissional muito mais barato do que você ter um professor em sala de aula, né? E é mais ou menos por aí. Só que eu vou pegar uma outra situação que é bastante delicada, né? Com exceção de algumas decisões que foram tomadas posteriores, o Enem, para você ter ideia da cabeça, né? Em relação à educação no Brasil, o Enem estava mantido. Então, eu penso que se o Enem deste ano, na situação que a gente vive, e a gente está se aproximando aí, né, da metade do ano, se o Enem deste ano for mantido, vai ser a maior injustiça social da história da educação desse país. E eu vou explicar por quê, Samara. Porque hoje a gente tem uma estimativa que de 40% a 50% da população escolar, né, da população de estudantes, não tem acesso a computadores, não tem acesso à internet, não tem acesso a celulares. Eu me pergunto, como é que o filho do pobre vai ter uma chance de entrar na universidade, num Enem, onde só quem vai estudar são aqueles que têm acesso às tecnologias da informação. Né? Então a gente vai promover, se houver Enem, e aqui me posicionando enquanto pesquisador e professor, nós vamos ter uma das maiores injustiças, né, desse país. É literalmente excluir os filhos da classe baixa, da classe média baixa, do processo avaliativo para a entrada na universidade. Tá? Isso não quer dizer que os jovens não devem parar de estudar. Pelo contrário, deve se manter o estudo. Mas quando é que as pessoas vão parar para pensar enquanto sociedade, para ter um pensamento societário, para saber que metade dos jovens desse país, eles não conseguem ter acesso às aulas? Em que momento as pessoas vão colocar a mão na consciência e pensar nessa parte da população que já é historicamente prejudicada, né? A gente sabe que há uma diferença enorme entre aquele jovem que que está num bom colégio particular, que faz cursinho, né, que faz intercâmbio, e aquele jovem que vai para a sua escola pública, muitas vezes porque tem a merenda na escola. Isso já é uma grande injustiça. Imagine se a gente mantiver, né, em Enem, um processo seletivo, sem os alunos terem acesso sequer às aulas. Então, eu penso que é só uma questão que eu coloco, né, sem querer dar resposta,
mas para que o ouvinte comece a pensar um pouco nessa injustiça, né? Nessa possibilidade de injustiça que a gente tem nesse momento. São muitas injustiças, né? A gente para pensar assim e causa um pouco de indignação, tanta coisa. Poxa vida, você vê que, por exemplo, a faculdade pública, né? O acesso à faculdade pública. Geralmente quem passa é o aluno que estava ali estudando muito melhor, vamos dizer assim, tendo mais oportunidades numa escola particular. E aí aquele aluno, para onde a faculdade seria, né, para ele exatamente, já que é uma faculdade pública, né, enfim, ele não teve tantas oportunidades assim. Então, o ensino público é algo que a gente tenta discutir, a gente fala tanto, mas é difícil, assim. A gente sabe do esforço do professor e eu vejo, assim, histórias incríveis, né, de professores que, com poucos recursos, conseguiram mudar a história de uma escola, de uma turma e fizeram diferente. Mas não é a realidade no Brasil inteiro, né? Isso não acontece. Então, imagina agora. Sério, eu fico realmente preocupada com as consequências desses estudantes, né? Do que vai acontecer nesse acesso à universidade, às vezes a realização de um sonho, vai ser muito diferente. Dá para perceber que as desigualdades, ou seja, realmente vai acelerar todos esses processos, né? A desigualdade, pelo jeito, vai aumentar mais, né, Pedro? Vai aumentar mais. É por isso que o discurso, né? Que eu costumo dizer discurso coach, de que pense positivo e o mundo vai mudar, eu classifico como muito acrítico, exatamente por isso. Não, vamos pensar criticamente e ver como o mundo vai ser depois disso, né? Para você ter ideia, Samara, eu me juntei com um grupo de professores, né, que atuam aqui na educação de Garanhuns, e a gente abriu um projeto para dar aulas online, né? E vejam, eu nem considero isso um projeto social, porque quando a gente diz para dar aula online para aluno de escola pública, a gente está pegando uma parcela do aluno da escola pública que tem acesso. Sim. Né? Mas eu sou professor de escola pública há 20 anos, eu conheço a realidade de escola pública. Eu sei que na escola pública tem o aluno que tem muito acesso a todos os bens de consumo e tem o aluno que está indo para a escola merendar. Né? Então, a gente abriu para aluno de escola pública ter aula online, né? Por enquanto a gente está com aula de Química, História e Filosofia, Geografia e Biologia e Matemática. E, para você ter ideia, em 4 dias, 327 alunos, né, vieram ter aula conosco. Poxa vida. Inclusive alunos de outros estados, assim, muitos alunos de Alagoas, né? A gente tem alunos da Rocinha, da favela lá do Rio de Janeiro, né, da comunidade do Rio de Janeiro, tendo aulas conosco. Por quê? Tem muito aluno da escola pública querendo estudar, né? E às vezes esse aluno ele tem o computador em casa, tem a internet, mas não tem o professor. Então a gente está, e aqui eu me coloco, Samara, enquanto um servidor público. Eu sou um servidor público. Eu não posso me dar o direito de, porque agora não está tendo aula presencial, eu interromper a minha atividade. E eu faço um apelo aqui a todos os professores de escola pública, mesmo com todas as dificuldades, porque a gente está sentindo as dificuldades de uma educação à distância nesse projeto que a gente está implementando, né? Mas mesmo com todas as dificuldades, e se você tiver com as suas aulas interrompidas, que você ofereça aulas para alunos de escola pública, né? Aulas online. Porque a gente tem que fazer o que tem ao nosso alcance, né? Se esforçar de qualquer jeito. É por isso que eu escolhi uma profissão difícil, porque, como eu te falei, é o desejo da transformação, é o desejo do cuidar do outro, que não se desfaz da gente, mesmo quando a gente não pode sair de casa. Isso é verdade, é uma missão muito linda mesmo. E depois me explica, fala mais desse projeto, tá, Pedro? Passa para mim depois, que a gente quer disseminar coisas boas, dar ideias também. De repente o professor tá até mais, sei lá, não sei como é que tá, muitos professores realmente não estão agora, né, no trabalho, dependendo da escola em que eles atuam, então precisam às vezes voltar mesmo a alguma atividade. De repente essa é uma dica boa até para ajudar e ao mesmo tempo para ele mesmo, né, enquanto profissional. Tomara. Desculpa te interromper. Não. Só para uma questão de um relato aqui, né? Fazia tempo, a gente tem se reunido no IFAL, a gente faz reuniões
semanais, né, de análise de aluno. A gente combinou entre os professores, enquanto não há uma resolução do Instituto, né, que nos obrigue a dar aula, porque a maioria dos professores é contra a aula, a EAD. Eu sou contrário à EAD, né, embora eu tenha que estar fazendo um trabalho, porque a gente não pode também abrir mão, né, a gente não pode simplesmente lavar as mãos para a situação estar ocorrendo. Então a gente estuda, a gente faz curso, enquanto esse processo está rolando. A questão é que eu estava sem dormir, né? Eu ia dormir 5, 6 horas da manhã, tenho feito muitas lives na minha rede social, com conteúdos culturais, né, com vários elementos, para que os alunos vejam. A gente combinou também de usar nossas redes para tentar se aproximar dos nossos alunos. Só que depois que eu comecei a me esforçar, né, fazer esse esforço para dar aula para as pessoas, inclusive o sono voltou, porque aí você, finalmente, a sua consciência começa a funcionar e dizer, não, você não pode fazer como deve, mas pelo menos você está fazendo, né? E eu digo sempre a eles, olha, aqui a gente não vai ter preocupação de conteúdo, né? Eu estou oferecendo um curso de História e Filosofia, a gente não vai ter preocupação com marcar X em questão. Nós vamos estudar História e Filosofia para a vida, para a gente entender e tentar indagar os valores e tentar indagar o que é a vida. Se isso vai servir depois para você marcar um X no vestibular e você entrar na universidade, que bom, mas essa não é a minha preocupação. Nossa, que bacana, viu? Muito bom mesmo. Tá o pessoal aqui até parabenizando também a iniciativa. Josinete, na verdade, Santos, parabéns, né? Sandra Noronha comentou aqui com a gente também. O André Soares da Silva, advogado também, né? Estava concordando. Conheço, massa também. Adoro. Vocês são muito fáceis de entrevistar. Vou logo dizendo que a conversa vai fluindo. O André está ainda ouvindo a gente aqui. A conversa vai fluindo, eu nem me preocupo. Mas, ó, Pedro, aproveitando também, porque é algo que me preocupa também com relação à valorização do professor, né? Desse profissional. Você acha que depois que isso passar, enfim, pelo menos, não sei pelos governos, mas as pessoas em si, no caso, os pais, os responsáveis, o próprio aluno, vendo a dificuldade, vendo que o professor está passando e como é difícil você orientar ali seu aluno, ajeitar, organizar todo o ambiente, enfim, vai valorizar mais o professor, vai estar mais perto dele, vai entender, vai compreender tudo que está acontecendo, porque a gente sabe que o desrespeito muitas vezes é mútuo, né? A família, a sociedade inteira, é governo, enfim. Será que vai mudar? Samara, eu, mais uma vez, peço permissão para ser não pessimista, mas crítico, né? Sim. A gente tem um reconhecimento muito importante por parte dos estudantes, né? Os estudantes que veem a nossa luta ali no dia a dia, os estudantes reconhecem, né? Eu tenho tido retornos com esse projeto, meus colegas, né, que estão... Teve colega meu que eu chamei, bicho, vamos dar aula para 320 pessoas agora, e colegas como Charles Leme, né? Colegas como Cleiton, de Biologia, Cíntia, de Química, né? Gerardo, que é lá de Fortaleza, um colega meu lá de Fortaleza, doutor em Geografia, né? Toparam na hora, e o pessoal está amando, né? Então a gente faz isso, a gente já se acostumou, infelizmente, a trabalhar sem esperar reconhecimento social, sobretudo social. Talvez se o professor nesse país, né, tivesse reconhecimento social, fosse metade que falta do nosso salário para a gente receber igual a um profissional que estuda o tanto que a gente estuda, né? Eu tenho 4 anos de graduação, 1 ano de especialização, 2 anos de mestrado e vou completar 4 anos de doutorado, né? E eu sou dos profissionais que ganham. Entre os profissionais que fazem curso superior, que tem uma formação superior, professor, fisioterapeuta, tem algumas profissões, né, que ganham a menor faixa salarial dessas categorias. Isso é, em parte, culpa da desvalorização social. Isso, minha querida Samara, quando a gente não é taxado de inimigo do país, né? Quando a gente não é taxado de doutrinador, quando a gente não é taxado de, né, tudo que não presta. Mas eu penso que a educação está aí desde que o mundo é mundo, né?
desde que um adulto começou a ensinar uma criança como caçar, desde que um adulto começou a ensinar uma criança que essa planta é comestível e essa não é, lá na pré-história, que a educação está aí. Eu penso que ela sofre demais, ela está se mecanizando, mas nada, e eu queria que os ouvintes prestassem atenção nisso, nada pode substituir a força do amor de um professor, de uma professora, batalhando no dia a dia para educar os jovens desse país. Verdade. Muito verdade mesmo. E outra coisa que aconteceu, assim, que foi a coincidência diante de tudo isso, bom, primeiro foi toda a discussão com relação às universidades, a esse processo das pesquisas, enfim, do corte de bolsas, né, e, enfim, toda essa discussão. E aí acontece uma pandemia e a gente se vê necessitando, né, cada vez mais da ciência, né, todos os estudos que estão acontecendo, a corrida bilionária para, né, a fabricação da vacina, para que a vacina comece o mais rápido possível, né, porque tem que ser o possível, não adianta também ser qualquer vacina que dê efeito colateral. Então, olha só que coisa, né, mesmo depois de tanta discussão, tanto debate aqui no nosso país sobre isso, agora a gente vê a necessidade, né, das universidades, da pesquisa, né? Agora a gente vê a necessidade da balbúrdia, né? Porque os pesquisadores, né, eu conheço muitos de várias áreas lá na Universidade Federal de Pernambuco, né, a gente viu a USP desenvolvendo respiradores. Mas para você ter uma ideia, tem respirador que custa R$50 mil. Teve universidade aqui no país desenvolvendo respiradores que você fazia o mecanismo com R$1.000. Né? Então, a ciência, pessoal, ela é de fundamental importância. E quando eu digo isso, Samara, eu não estou dizendo que a ciência é importante em detrimento de qualquer outro sentimento ou de qualquer outro tipo de conhecimento, como o senso comum ou como conhecimento religioso. Eu não estou colocando aqui a ciência acima, né, de qualquer outro tipo de sentimento ou de conhecimento. Eu estou dizendo, né, que a ciência ela tem dado respostas dentro dos limites da ciência, porque a ciência tem os seus limites. Né? É tanto que a ciência não consegue ainda dar resposta em tempo para a pandemia, mas é o único espaço epistêmico, é o único espaço de produção de conhecimento onde a gente pode ter uma esperança. Né? Então, a gente vê agora, por exemplo, a OMS, com base em estudos, né, franceses, com base em estudos que estão sendo desenvolvidos na Europa, dizer que o remédio que foi... Eu não vou nem falar o nome do remédio, Samara, porque é uma loucura tão grande. Né? As pessoas simplesmente desacreditam dos cientistas. Né? Então, o remédio que a ciência está dizendo, esse remédio provoca mais mortes do que recuperação. Né? Então, inclusive, o remédio foi descartado dos protocolos de tratamento de Covid. Sim. Esse remédio que foi descartado continua sendo alardeado nesse país que esse remédio serve para essa doença. Então, para você ter uma ideia da regressão temporal histórica que nós estamos vivendo, eu penso que o Brasil hoje, ele está antes do século XVIII, ele está antes do iluminismo. A gente não está sequer usando a razão. Né? E, só lembrando, né, o remédio foi descartado, né, pela OMS, sim, por cientistas, e nós estamos recebendo o que eu chamo de um cavalo de Troia, porque os Estados Unidos doaram, e olha a coincidência, Samara, depois que o remédio foi descartado, os Estados Unidos estão doando para o Brasil 2 milhões de comprimidos desse remédio. Por que será que esse remédio está sendo doado nesse momento que o remédio foi descartado? Penso eu que isso é um cavalo de Troia, né? Eu acho que na ideia deles lá é bem melhor colocar os brasileiros para ingerir esse remédio e morrerem do que descartar o remédio e perder o dinheiro que foi investido. É difícil, viu? Eu falo aqui sempre sobre isso. Quase toda segunda-feira tem um profissional aqui que vem justamente trazer as novidades, né? É um profissional farmacêutico lá de Recife, então ele vem
trazendo as novidades aqui, né, dos estudos, né, vacina, remédios, enfim. Segunda-feira a gente falou aqui sobre isso, tentando aqui no nosso papel também, né, de filtrar essas informações e levar para as pessoas compreenderem. Da imprensa, né? Exato, que também sofre nesse país, né? A gente vê todos os ataques, porque há uma falta de entendimento, né? Enfim. Mas nosso papel é esse também, né? E o que se relativiza na ciência, o que se relativiza na educação, se relativiza também na imprensa, uma vez que o conceito de verdade, ele é líquido agora. Uhum. Né? Então, como eu vi declarações ontem de empresários, né, dizendo, olha, o que eu passo é a minha versão dos fatos, é a minha versão da história. Mas como assim a sua versão? Não existe essa questão de sua versão. Né? Os fatos estão aí. Né? Eu não posso ficar na frente de um trem e dizer, na minha opinião, esse trem não existe. Esse trem vai passar por cima de você. Né? E eu acho que o trem da história vai passar por cima do país a partir dessa irracionalidade, desse obscurantismo que tem tomado conta da nossa sociedade. Sim. Eu também acho. A gente tenta ser otimista, a gente tenta aqui, mas é complicado diante de tudo que está acontecendo e ainda por cima disso, né? Você fala uma coisa, a ciência prova e as pessoas não acreditam. E a gente luta agora com as fake news eternamente, que sempre existiram, né? Agora tem esse nome, mas é difícil você lidar com isso, porque você tem que mostrar para uma sociedade que, infelizmente, não teve um acesso adequado até a própria educação, e aí, consequentemente, né, não entende, não sabe nem interpretar um texto pequeno, quanto mais uma notícia que fala sobre ciência, a pessoa não vai compreender. Então, para ela é muito mais fácil pegar uma notícia qualquer, ler ali aquela frase e achar que aquilo é verdade e sair disseminando pelo WhatsApp. Eu nem julgo as pessoas que passam isso, porque eu percebo que é por falta de conhecimento mesmo, elas não tiveram essa oportunidade. E aí está disseminando, a gente tem que... o professor de um lado tentando, né, ensinar as pessoas como interpretar um texto, como identificar o que é verdadeiro, o que não é, e a gente aqui da imprensa, a imprensa séria, né, porque a gente sabe que também existe, enfim, mostrar que a coisa, gente, a verdade é essa aqui, calma, vamos esperar, vamos estudar. É difícil, né, Pedro? Tem que andar todo mundo aí de mãos dadas. E aí eu reitero aqui, né, reafirmo, Samara, a importância da educação. Né? Se a gente tivesse, você vê que isso também não é um fenômeno exclusivamente no Brasil. Tá? Se você pega sociedades como a norte-americana, as fake news devastam, né? Os processos políticos, os processos emancipatórios. Né? Só que a gente tem uma certa ilusão. Né? A gente acha que a sociedade americana é um exemplo de educação, e não é. Né? Se você pegar os rankings, as instituições, o PISA, né, as instituições que ranqueiam os países em qualidade educacional, os Estados Unidos não andam bem. Estão ali na casa, eu não vou nem falar do Brasil, tá? Porque é muita humilhação para a gente. Mas os Estados Unidos estão abaixo de muitos países que você nem acredita. Né? E isso, em boa parte, né, e aí as análises que a gente faz a partir de estudos, né, em boa parte de uma mercantilização da educação. Né? Quando a educação ela começa a servir a interesses econômicos, né, e ela perde a gente chama de omnilateralidade, né, da sua forma integral de educação, ela se prejudica muito. Né? A gente vive, a minha dissertação de mestrado é justamente uma análise sobre os primeiros anos, os 10 primeiros anos da educação integral em Pernambuco, e houve uma redução, um encurtamento curricular, e isso ainda está em voga, né? Não só em Pernambuco, mas em vários estados, onde há uma tendência dos jovens estudarem apenas português e matemática, porque são as disciplinas que contam na hora das avaliações externas. Então, quando é que uma escola é bem avaliada? Vai vir um SAEP, vai vir um SAEB, geralmente essas provas são de português e matemática, então há uma tendência das escolas, para poder ficarem melhor ranqueadas, induzir, né, de forma não intencional, mas
isso acontece por indução das avaliações externas, que os alunos estudem mais, muito mais português e matemática. E como é que ficam as humanidades? Como é que fica a física, né? Que eu costumo dizer que é a filosofia da matemática, né? A maneira de você olhar para a natureza de forma científica. Uhum. Como é que fica a química? Como é que ficam as outras disciplinas tão importantes na formação de um ser humano, na formação integral? Eu só queria dizer que nessa pesquisa que eu realizei, e eu pretendo lançar um livro em breve, né, sobre essa pesquisa, educação integral é diferente de educação em tempo integral. Né? Eu acho que é importante fazer essa distinção. Muito bom mesmo, viu, Pedro? É sempre bom aqui conversar contigo. Eu queria ter mais tempo para a gente falar, porque eu sei que assunto não falta, mas a gente vai marcar outros momentos. Também por um bom tempo a gente vai ficar realizando essas entrevistas por telefone, então acaba que, vendo o lado bom da coisa, a gente consegue também contato com profissionais de vários lugares, e aqui a gente consegue discutir de uma forma mais tranquila. Então, Pedro, muito obrigada. Fica à vontade aí para você, suas considerações finais, né, colocar aqui para a gente, porque todo mundo aqui que está acompanhando está gostando da entrevista, né? O pessoal, pelo menos o que eu vejo, né, no Facebook, mas tem audiência pelo site, pela rádio também. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade da gente ter essa conversa sobre um tema que é tão importante para as pessoas, tão importante para os seres humanos, que é a educação, né? Agradecer a participação das pessoas que colocaram suas opiniões, dizer que a gente está no momento em que a gente tem que dialogar, né? Ainda que eu não concorde com a opinião de uma pessoa, ou que a pessoa não concorde com a minha opinião, mas que nós estejamos abertos ao diálogo. Nós estamos caminhando, nesse momento, na sociedade brasileira, para uma radicalização que vai, no final de tudo, prejudicar o povo. Nós temos que nos unir. Eles lá, eles querem o poder, e a gente quer vida, a gente quer paz, a gente quer poder dar uma boa educação aos nossos filhos, a gente quer poder ter a feira no final do mês em casa. A gente quer coisas simples, né? A gente não quer poder, a gente não está em uma relação de poder. E dizer que, como você falou, né, a tecnologia tem o seu lado bom, e óbvio, a tecnologia deveria ser utilizada para o ser humano. A questão é que o ser humano está sendo utilizado para a tecnologia. E, por fim, dizer o que eu convido aos alunos, né, do projeto que a gente está desenvolvendo, nada substitui o professor, o aluno, coordenador e família na escola. Nada vai substituir o contato físico, o contato emocional. Nós não vamos poder nos tornar máquinas, não podemos permitir. A humanidade, o que é humano, o que é sensível, tem que estar em primeiro lugar. Com certeza. Pois é, Pedro, muito obrigada, viu? Até a próxima, em breve a gente conversa mais por aqui, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, Pedro. Pois é, gente, conversei com o professor Pedro Henrique Teixeira, ele é graduado em História pela Universidade de Pernambuco, tem especialização em Programação do Ensino de História, mestrado em Educação Contemporânea pela UFPE de Caruaru e também doutorando em Educação pela UFPE de Recife. Tá aí com a gente, entrevista ótima, o pessoal que chegou agora ao finalzinho pode, depois que a gente encerrar a nossa live aqui, vou encerrar já agora a live, né? Você vai poder acompanhar, então, a entrevista desde o início, pegar todo esse debate, todas essas reflexões feitas pelo professor Pedro Henrique aqui no nosso programa. A gente vai encerrar agora o nosso programa, já eu volto trazendo informações no Revista da Tarde, né? Algumas matérias especiais também aqui na sua Rádio Jornal. O consultório do Rádio Livre. Rádio Jornal, a rádio de todo pernambucano. De segunda a sábado, a Rádio Jornal Garanhuns apresenta a Ronda Policial segunda edição, das 9 às 10 horas da manhã. As principais informações de Garanhuns e todo o agreste pernambucano. Conto com sua audiência. Rádio Jornal, na nossa frente só você. Se tem uma palavra que pode resumir esses tempos inesperados que estamos vivendo,